Nesse vídeo eu quero analisar esses próximos 5 jogos do Clube do Remo, esse momento em que o time está vivendo. Até parei aqui em um lugar onde eu gosto bem de gravar, num parque aqui da minha cidade, para tecer esses comentários, né? Eu vi essa semana aí que os torcedores se reuniram lá com o Tonhão, fizeram pichação lá do muro e tem o lado do torcedor e como o jogador vê isso, né? Primeiro a gente tem que entender que o torcedor é o ativo mais importante de qualquer agremiação, seja ela do Clube do Remo, seja ela do Goiás, seja ela do Vila Nova, do São Paulo. O torcedor é quem mantém a ativez do clube, quem mantém a paixão, quem compra os equipamentos alusivos ao clube. Então o torcedor ele sempre vai ter uma voz. E essa voz ela deve ser escutada, seja nos estádios, seja em manifestação como foi, mas sempre de forma pacífica. Eu não sou a favor da violência, de partir para cima, de ter agressões, de ir à escola de crianças, enfim, mas desde que seja uma forma pacífica, uma forma ponderada, como foi essa reunião do Tonhão com o pessoal da torcida organizada do Remo, e é uma manifestação digna, porque imagina vocês do outro lado, são 32 anos, os jogadores que estão lá no Remo às vezes não sabem dessa magnitude, depois de 32 anos de ausência. Uma criança que nasceu há 34 anos atrás, ela está vendo pela primeira vez o Clube do Remo na Série A. E aí, vem jogadores de fora que se calhar não sabem dessa trajetória difícil, dessa trajetória árdua de Série D, Série C, Série B, essa caminhada para a Série A. Como foi difícil de chegar, batendo na trave no ano, passando no outro, aperto, bola no travessão do Volta Redonda, nos últimos jogos lá da Série C para a Série B. Então ele não sabe se calhar essa trajetória árdua, difícil, que um clube teve problemas financeiros nessa caminhada, teve sempre com dificuldades, trabalhando sério, mas para manter o time vivo. E às vezes essa forma de comunicar que o torcedor quer passar é mais ou menos isso, para que eles não valorizem só a Série A, mas valorizem o peso de dificuldade que foi chegar nessa Série A. E isso é plausível, e isso é interessante, é notado e deve ser falado sim senhor, porque o Clube do Remo não chega à Série A por acaso, ele chega com méritos, ele chega com peso, ele chega com vontade de disputar a competição, e jogadores que estão lá hoje precisam entender e se encorpar mais. O Clube do Remo, nos próximos 5 jogos, vão ter 4 confrontos em casa. Então são 12 de 15 pontos dentro do Mangueirão, onde tem a atmosfera, o gramado, o clima, a umidade, tem uma série de fatores que são favoráveis e devem ser utilizadas como ponto de vantagem para o Clube do Remo vencer os seus adversários. Veja bem, o Clube do Remo recebe o Coritiba no próximo segunda, depois o Flamengo no próximo domingo e depois sai com a deslocação contra um dos fregueses dele desse ano, que não vai ser fácil, mas é um adversário que ele está trazendo sorte, que é o Bahia, recebe o Grêmio e o Santos na sequência dentro de casa. Então são 5 adversários que é perfeitamente possível fazer 13 pontos, 12 pontos. Ah, vamos ser mais pessimistas? Dá para fazer 10 pontos. Por que não? 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Dá pra gente acreditar nesse cenário e que ele é possível. É transmitir isso para os jogadores. Eu penso que essa atitude da torcida foi mais nessa linha de transmissão de pensamento que é possível eles acreditarem que nessa sequência de 5 jogos, 4 são em casa. E que existe essa possibilidade real de fazer com que os jogos sejam positivos, né, nessa tabela de classificação, para que não seja depois de lamentação, a gente facilitou naquele jogo, nossa, deixamos pontos no caminho, nem que pai aquele jogo. Não, que não seja por aí, mas que seja algo benéfico, que seja algo positivo, que seja algo com a atmosfera da torcida. A torcida já mostrou que está presente na Copa do Brasil, nos jogos do Clube do Remo em casa, contra São Paulo, contra Palmeiras, contra o Inter, tudo enchendo, né, tudo tendo uma atmosfera bacana, então que os jogadores consigam absorver essa adrenalina, essa cobrança, entre aspas, essa manifestação de desejo e sentimento de uma forma mais assim, poxa, cara, vamos correr, vamos jogar para esses caras, vamos fazer acontecer, a gente tem capacidade, sabe? Capacidade para fazer, é importante ter esse conhecimento da causa, porque vale a pena estar no clube grande como é o Clube do Remo, desempenhar um Campeonato Brasileiro da Série A, o Léo Condé também entender e absorver que as suas escolhas precisam ser melhores aceitas e ouvidas, ele precisa ter tomadas de decisão melhor, não fazer substituições precipitadas, como fez um vídeo até que eu fiz aqui do Leonel Pico, não fazer uma leitura, uma abordagem errada dos jogos. A Série A não perdoa, a Série A não brinca, sabe? Então assim, é necessário a gente estar sempre atento a esses pormenores, é necessário a gente estar atento a esses detalhes que passa, às vezes despercebido,
mas que o Léo Condé ele tem que ter essa leitura. Ele estava fazendo um bom trabalho no Ceará, mas aí ele cai no último jogo, e não é porque está numa zona de conforto ali estava no Ceará que perdeu o comando, perdeu o controle. Então assim, teve algum fundamento que fez com que o time caísse, e que não seja assim no Clube do Remo. Ele está ali próximo dos times que saem, mas quantas rodadas nós estamos falando que os adversários estão ajudando o Clube do Remo e o Clube do Remo não está se ajudando? O Vasco perdeu depois da Copa, só ganhou, se não me falha a memória, um jogo, ele empata com o Mirassol, ele perde jogos consecutivos, tomou uma goleada do Palmeiras agora, o Santos também. O Santos não, ele é um dos times que mais venceu no pós-Copa dos times que está lá embaixo. O Grêmio também vem colecionando resultados ruins, sabe? O Internacional empata com o Remo, empata com o Flamengo, mas é um time que não vem colecionando vitórias, empatou com o Galo, ou seja, eles não estão deslanchando, e a gente vai perdendo oportunidades que ao final da caminhada vai falar, nossa, se eu tivesse ganho aquele, se eu tivesse, se nada. Tem que começar a ter leitura mais incisiva, leitura mais de abordar de forma inteligente o jogo, porque a Série A não perdoa, os pontos estão aí batendo na porta com possibilidades reais de sair da zona do Z4 e não está sendo conseguido. Então, que faça esse posicionamento melhor, né, para que a gente consiga entender aí de fato o que o Léo Condé quer. Ele sabe da importância desses dois jogos contra o Coritiba e o Flamengo. Contra o Flamengo, vou descartar? Não vou descartar, porque o Clube do Remo, já falei, cada 6 pontos tem que fazer 50%. E contra o Fluminense e o Inter ele só fez 1, então ele está saldo devedor. Ele tem que fazer no mínimo aí 2 vitórias para ficar com saldo positivo de 1. Então eu vejo que é importante agora ele trabalhar com possibilidade de vencer. O Flamengo vai ter calendário aí de Copa Mebol Libertadores, vai ter calendário aí que ele pode estar com foco disperso, mas focar no Coritiba. O Coritiba é um time adversário encardido, tem o Pedro Rocha, tem outros jogadores que eu até trouxe aqui, o Breno Lopes, o Pedro Rocha e o Lavega, um jogador uruguaio que só os três têm aí quase 40, 45% dos gols do Coritiba nessa Série A. Não é um adversário fácil, o Léo Condé tem que estudar, tem que trabalhar a melhor escalação, a melhor formatura tática e técnica desses jogadores, bola parada, linha de pressão. Então assim, entender que esse jogo ele tem uma preponderância até na manutenção do trabalho do Léo Condé. Porque se perde para um Coritiba dentro de casa, e aí como já vai ficar mais distante, porque os adversários não vai perder sempre, né? Eles estão dando oportunidades, o Clube do Remo não está aproveitando, uma hora eles vão começar a ganhar. E quando começar a ganhar e ficar mais distante, nossa, o Inter ganhou, abriu 3 pontos, nossa, o Vasco ganhou, abriu 4 pontos, nossa, o fulano ganhou e abriu tantos pontos. Vai começando a ter esse tipo de conversa, de abertura de pontuação, e vai ficando mais difícil. Então, para não deixar isso, e também que o Léo Condé não tenha aí possibilidade de ter o seu cargo sendo demitido, ele tem que vencer o Coritiba. Esse jogo ele fala muito nas entrelinhas, é um jogo que carregado de emoções, é um jogo que vai ter muitas coisas preponderantes, que vai estar envolto dele. Então, assim, Léo Condé trabalha bem essa semana, vê essa manifestação do povo como uma manifestação pacífica, a voz do torcedor que está querendo te falar algo. Então observa que os jogadores também, espero que tenham essa abordagem. Na próxima semana o Dedê vai estar em Belém, na sexta-feira, dia 4. Se Deus permitir, estarei aí. Vamos juntos transmitir essa energia calorosa do povo de Belém e vamos compartilhar momentos agradáveis juntos. E quem quiser adquirir os bonés ainda do Dedê, chega hoje, nessa sexta-feira, uma nova remessa de 25 unidades dos bonés azul, da Azul Marinho da cor do Remo, que foi o boné que mais vendeu, que saiu de forma rápida. Já solicitei mais unidades, chega hoje 25, então depois eu venho aqui fazer o material, mas você que já quiser adquirir, chama logo, porque só vai ter as últimas 25 unidades antes da minha viagem a Belém. Então era isso que eu queria trazer para vocês também, uma informação da minha visão de fora aqui de Goiânia, como que eu vejo essa forma, tanto quando eu estive dentro de campo, como o Léo Condé e a sua comissão e os jogadores têm que ver essa abordagem da torcida, essa linha de pressão, essa manifestação de a voz do torcedor falar o que quer para o Léo Condé e para os jogadores, para que eles sejam também de fato ouvidos, porque eles estão pagando ingresso, eles estão fazendo presentes, eles estão apaixonados pela Série A e não querem apenas passar e voltar para a Série B. Fechou? Fiquem com Deus, deixe o like, compartilhe o vídeo, fico muito feliz de estar aqui comunicando com vocês sempre. Vocês têm um carinho grande aqui comigo e eu também com vocês, então forte abraço e até o próximo vídeo e eu volto com muito mais informação para vocês. Beijo grande, tchau!